dia a todas e a todos. Meu nome é Ana Júlia Lacerda, sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras e hoje apresento um trabalho intitulado A Resistência na Contística de Maria Lúcia Medeiros. Maria Lúcia Medeiros, ela foi escritora paraense contemporânea e ela tem como característica a escritura de contos. Nós elencamos 3 contos principais que vão embasar as nossas investigações. Nós temos aqui o primeiro conto, que é Quarto de Horas, que é o conto mais extenso da autora, e ele é dividido em 2 partes. Nós temos Velas por Quem e Chuvas e Trovoadas. A imagem que pode ser vista aqui, ela é de um curta-metragem produzido, embasado no conto, e ele é homônimo a ele. Bem, nós elencamos 3 conceitos principais que nós vamos explanar aqui na apresentação. O primeiro conceito é o conceito de dispositivo, posteriormente resistência e contradispositivos. Bem, nós entendemos dispositivo sob a perspectiva de Foucault e Agamben, Michel Foucault e Georges Agamben. Michel Foucault, ele afirma que o dispositivo, ele tem como função principal responder a uma urgência. E ele tem uma função estratégica. Bem, o dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder. É preciso entender também que Michel Foucault ele faz uma analítica do poder se distanciando de um poder vinculado somente às questões legais, somente a um poder central, um poder estatal. O Michel Foucault ele investiga, ele faz uma analítica do poder, entendendo que o poder ele funciona em rede, ele está em diversas relações, em diversas situações, visto que entender o poder somente por essa perspectiva estatal não comporta e não explica todas as relações de forças que emanam dentro da sociedade, e ele vai chamar isso de microfísica do poder. Então, ele entende o poder em rede, diluído, fragmentado em todos os setores da sociedade, podendo uma pessoa ser ativa dentro desse, exercer o poder e tanto sofrer seus efeitos. Bom, e o Michel Foucault ele entende que o poder ele é um elemento que possui diversas estratégias para sua manutenção. E essas estratégias elas são entendidas como dispositivos. E esses dispositivos eles operam na manutenção do poder e no controle dos corpos. Assim, o dispositivo ele tem essa intenção. Ele tem a intenção de controlar os corpos, de nortear as condutas da forma mais eficaz possível. Bom, dentro dos 3 contos, nós conseguimos perceber 2 dispositivos principais. Um desses dispositivos é o dispositivo disciplinar, o poder disciplinar. Esse poder disciplinar, ele opera nos corpos dos sujeitos individualizados. Ele tem técnicas disciplinares. E dentro dessas técnicas, dessas tecnologias do poder, nós temos 3 principais. Que visam construir corpos dóceis, obedientes e principalmente corpos úteis. Os 3 instrumentos que nós percebemos dentro dos contos o olhar hierárquico, a sanção normatizadora e o exame.
O olhar hierárquico ele consiste na ideia de vigilância, sendo ele um dos instrumentos mais importantes, já que ele permite ampliar a disciplina para além das instituições fechadas. O segundo instrumento importante é a sanção punitiva, que dentro de um sistema, desse sistema disciplinar, essa sanção punitiva ela é corretiva, ela visa normatizar e reduzir os desvios de condutas e etc. Posteriormente, a gente tem, né, o exame, que dentro do poder disciplinar, ele permite diferenciar, classificar e qualificar, assim como punir. O outro dispositivo encontrado são os dispositivos que controlam os corpos femininos. Então, nós temos um dispositivo sobre os corpos femininos, um dispositivo de controle sobre os corpos das mulheres. Bem, como nós vimos anteriormente, o dispositivo ele está inscrito num jogo de poder. E Michel Foucault, ele afirma que não há relação de poder sem resistência. Assim como Alfredo Bose, nós entendemos que a resistência ela é necessária. Além de ser necessária, ela é a oposição de uma força a uma outra força alheia. Então, a resistência ela se estabelece quando há um embate, um enfrentamento ou uma oposição a uma regra, a norteamentos, a controles, ao status quo de uma maneira geral. Então, assim se aplica a resistência. Para além da resistência, nós levantamos o conceito de contradispositivo. As resistências elas são uma ameaça ao dispositivo, pois são fundamentais para a existência das relações de poder e podem se tornar um contradispositivo, sendo assim uma ameaça virtual. A resistência ela é a oposição, ela é resistir, ela é opor-se a uma força alheia. E o contradispositivo, ele é formado quando a resistência tem um potencial de contaminar o dispositivo e, com isso, produzir novas maneiras de falar, ver e autodirigir. Então, o contradispositivo, ele rompe, nem que seja por um instante, com o status quo, com o poder. Ele rompe com aquela situação de autoritarismo, com os controles. Assim, a partir do momento que ele rompe, que ele quebra e que ele faz com que esse poder, de alguma forma, se perca, nem que seja por um instante, nós temos um contradispositivo. Bem, nós elencamos algumas passagens dos contos para exemplificar e aplicar os conceitos que nós levantamos. No conto Chuvas e Trovoadas, ele conta a história de uma sala de aula de costura, onde existem as meninas costureirinhas, assim que a autora chama, e a professora que exerce o poder sobre aquelas meninas e que é uma figura de autoridade, uma figura dentro da escala hierárquica, uma figura, uma posição privilegiada. Bem, nós podemos ver dentro desse conto que existe o poder disciplinar, visto que essas meninas, elas trabalham exaustivamente e elas têm como função ser úteis, produzir bens
Além disso, serem mulheres futuramente e também enquanto crianças dóceis e produtivas e úteis e pacatas e calmas. Aqui nós temos na passagem: vê-las ali, trabalhos manuais executando, era encher de graça e placidez um mundo de meninas laboriosas, aprendizes, um mundo comportado. Aula de costura, caixinha arrumada, às 4 em ponto, elas iam chegando e se colocando nas cadeiras. Às 5:30, arrumavam as caixinhas, beijavam a professora e partiam. Então, a gente pode perceber que existe todo um sistema de horários de chegadas e de condutas. É possível perceber isso também muito bem, muito claramente, no curta-metragem, em que mostra o olhar vigilante da professora. Ela está sempre investigando as condutas das meninas, e as meninas também começam a se autogerir e se perceber e ver se elas estão realmente executando as funções, e os horários devem ser rigidamente cumpridos, religiosamente cumpridos. Além disso, existem momentos para descansar, existem momentos para usar o banheiro, existem momentos para beber água. Além deste momento, as meninas precisam produzir e serem dóceis. Porém, existe uma menina que rompe, a menina de cabelos cacheados, ela rompe com esse status quo. Num certo dia de chuva e trovoadas, que rompe, assim como rompe com os dias, com a rotina daquelas aulas, nós temos um dia de chuvas e trovoadas. Esse dia ele rompe, ele modifica tanto o status quo, como ele modifica a normalidade. Bom, nesse dia, a menina de cabelos cacheados, ela grita e sai correndo da sala de aula. Então, naquele momento que ela grita e joga os seus materiais para o alto, deixando a professora em estado de choque e sem conseguir reagir, sem conseguir controlar, nós temos um contradispositivo. Nos outros dias, ela exerce resistência quando ela tira o sapato, quando ela tira aquele sapato que machuca, que prende o pé, que normatiza, que uniformiza as meninas. E quando ela arrasta as cadeiras, quando ela chega todos os dias, ela arrasta a cadeira, mostrando que o silêncio, que existe o incômodo. Então, ela opõe-se de forma mais passiva. Ela opõe-se, mas ela não contradispositiva até aquele momento. Bom, outro conto importante de Maria Lúcia Medeiros é Velas por Quem. O Velas por Quem é possível perceber os dispositivos muito fortemente nos corpos femininos, e a questão hierárquica e o olhar vigilante e, sobretudo, a sanção punitiva. Bom, nós temos aqui o objetivo cumprido, o objetivo do dispositivo cumprido, que é o de controle. Nessas passagens nós temos aqui: com pouco, já ninguém podia passar sem ti, sendo pedaços deles, cria cachorro fiel, ou pequena. No outro fragmento: fatal foi também isso, aprenderes rápido, feito cachorro de sítio, e sair com o rabo entre as pernas, repetindo, sim senhora. Próximo fragmento: para histórias que me contas desde 1900 e poucos, fatal foi tua mansidão de bicho, o búfalo, a corça e o cão. Bem, esses 3 animais, nós temos animais de força de trabalho. Além de animais que representam a força de trabalho, né, como o búfalo, que faz o arado e etc., nós temos a lealdade. São animais mais dóceis.
o cão, que ele é fiel, que ele permanece com o seu dono, né? O cão, ele tem um dono, ele permanece com o seu dono, cumprindo as suas funções. Então, o conto, ele gira em torno de uma família que traz uma menina do interior, uma menina de pouco poder aquisitivo, ainda muito jovem, e que chega dentro da casa dos seus patrões como em situação de agregada e passa por diversos processos de subjugação, de dor e de violências, e se torna esse cão, essa figura primordial dentro da casa, sendo que ela é uma figura entendida por aquelas situações como uma criada que precisa cumprir as suas funções. E dentre essas funções, nós temos uma função sexual. O patrão e posteriormente o filho do patrão, eles violam aquela menina, eles estupram aquela menina. Assim que ela começa a apresentar um corpo mais desenvolvido, ela começa a passar por violências sexuais. Nós entendemos, além de tudo, a Maria Lúcia Medeiros como uma escritora, como uma contista de resistência, pois ela tem esse intuito, né, dentro do seu projeto estético, de mostrar, exemplificar e, de certa forma, até dar voz a pessoas, né, a personagens, principalmente femininos. Nós podemos ver que os 3 contos aqui, personagens principais são femininos, são mulheres, e que passam por situações de violência, e ela mostra situações de autoritarismo, sistemas extremamente disciplinares. Então, a Maria Lúcia, ela tem essa função no seu projeto estético de denúncia. Então, é essa palavra, denúncia. Bom, para não perder, para ser um pouco mais rápido, a gente passa para o próximo conto, que é Quarto de Horas. E nesse conto são 2 narrativas, uma narrativa contada pela mãe de uma garota, que conta a história de uma cidade pequena, de uma cidade muito, não pacata, mas uma cidade pequena, e que tem a religião e a disciplina muito fortes, e os processos disciplinares e os processos de controle muito fortes. Bem, na passagem nós temos aqui: neste tempo, os moradores da cidade mantinham hábitos de tal reserva e recolhimento que, se algum forasteiro buscasse informação sobre alguém, partiria sem conseguir nenhuma fala. E, se sorte tivesse, talvez pudesse ver o procurado de relance ao amanhecer, que era quando as portas das igrejas se abriam para todos, antes de sair para o trabalho. Passassem ali horas de adoração, a rezar, contritos, sem erguer as cabeças. Então, a gente pode ver aqui também o controle tanto religioso quanto o controle laborial. A gente percebe que essas pessoas, elas são direcionadas o tempo inteiro ao trabalho. Além disso, nós temos muito fortemente os dispositivos sobre os corpos femininos, visto que as mulheres as mulheres dessa narrativa, dentro da narrativa, elas são mulheres que são mortas caso elas não cumpram com as suas funções e elas não sejam dóceis e passivas e pacatas. Se ao menos os seus senhores, perceberem naquelas mulheres
aspirações, se algum suspiro elas derem fora de hora, e se elas não moverem os lábios dentro dos rituais, dentro dos seus processos laboriais, onde elas precisam cantar, no momento que elas precisam cantar, elas sofrem sanções punitivas e chega ao cúmulo de serem mortas, caso elas não o exerçam. Bem, aqui eu apresento algumas referências do nosso trabalho, tanto de crítica literária quanto das obras da autora e a nossa base teórica. Assim, eu finalizo minha apresentação e agradeço.